Saudações galera, Juliano Toniolo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um tipo de conhecimento e habilidade que é fundamental para os praticantes de bushcraft, para aquelas pessoas que treinam técnicas de sobrevivência em ambientes naturais hostis e também para a galera do sobrevivencialismo e da preparação. Só que é um conhecimento que é negligenciado e em muitos casos até olhado com desdém pela maioria das pessoas, inclusive por muitos profissionais dessas áreas. Então fiquem de olho que é isso que vocês vão ver aí agora. Mas, antes de eu falar do que se trata, prestem atenção no que a gente vai dizer aí para vocês. E a Escola Mestre do Mato acaba de lançar agora o curso de sobrevivência Como Sobreviver na Natureza, 100% online, disponível na plataforma Eduz. Confiram as informações aqui na descrição do vídeo. Eu estou me referindo aqui, pessoal, à habilidade de costura, de ser capaz de pegar uma agulha, passar uma linha por ela e através disso você confeccionar um monte de equipamento, fazer roupa ou simplesmente fazer um reparo, fazer um conserto num equipamento seu, numa roupa sua ou qualquer coisa que seja. E a ideia para fazer esse vídeo surgiu algumas semanas atrás, quando eu estava assistindo o Bushcast lá do pessoal dos Guerreiros Bushcraft. Eles estavam entrevistando o Sargento Assombroso, Marco Antônio Assombroso. Aliás, grande abraço a você, meu amigo. E foi comentado lá, o Sargento Assombroso estava comentando sobre aquele acidente que teve nos Andes, quando um avião com uma equipe de futebol caiu lá e o pessoal teve que sobreviver lá por 70 e tantos dias. Durante esse bate-papo, o Sargento Assombroso mencionou que uma das coisas que cooperou para que as pessoas conseguissem sobreviver foi a habilidade que alguns tiveram de produzir roupas com o estofamento do avião e alguns tecidos e cortinas que haviam lá dentro, utilizando a costura. E dessa forma eles puderam fazer agasalhos aí para poderem tolerar a baixa temperatura lá dos Andes, na qual eles ficaram expostos durante tanto tempo. Aqui no meu canal, como vocês já devem perceber aí, eu já fiz vários vídeos abordando esse tema da costura, já mostrei os kits de costura que eu tenho aqui em casa, os kits de costura que eu levo em campo, já mostrei para vocês inúmeros equipamentos que eu já produzi através da costura artesanal, como jaquetas, casacos, calças, até sapatos já calçados, né, mais primitivos, assim, vamos dizer, sem falar em bolsas, bornais, bolsas de cinto, enfim, uma infinidade de itens, todos feitos à mão, com agulha e linha, basicamente, para unir as partes. Então, isso só para mostrar para vocês a importância que eu dou para a habilidade de costura. Para mim, essa história começou quando eu ainda era criança, lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, não estou bem certo, quando eu rasgava as minhas meias, a parte onde fica o dedão ali, por causa do atrito com o tênis, acabava rasgando e eu vivia pedindo meu pai para costurar aquilo ali para mim. Até que um dia ele chegou e falou assim, não, eu vou te ensinar a costurar. Meu pai era militar do Exército, também tinha sido, né, militar do Exército, então sabia fazer isso. E me disse, eu vou te ensinar a costurar e daqui para frente você vai consertar e fazer os reparos nas suas próprias meias. Ele pegou uma agulha, me ensinou o que fazer, como passar a linha ali pelo olho da agulha. E ele me ensinou ali como fazer a costura básica, uma só, de um só tipo. E foi o que eu comecei a fazer. Toda vez que uma meia minha rasgava, ali na parte do dedão, eu me pegava uma agulha e uma linha da minha mãe e passava ali, costurava aquilo ali. Não ficava a melhor coisa do mundo, mas foi assim que eu comecei a costurar, né? Me familiarizar aí com a questão da linha e da agulha para fazer esses pequenos reparos nas minhas meias, lá nos anos 80, comecinho dos anos 80, quando eu era criança ainda. Ao longo da minha vida, essa habilidade foi desenvolvendo, eu fui produzindo outras coisas e eu cheguei onde eu estou. Não sou nenhum alfaiate, nem nada disso, mas eu uso muito a costura básica para poder fazer um monte de coisa, como eu já havia dito para vocês. Sem dizer que essa habilidade de saber costurar e ter aí uma agulha e uma linha comigo no meu kit de sobrevivência ou no meu kit mateiro já me ajudou muito no mato. Já teve vezes, por exemplo, de arrebentar uma alça da mochila de um amigo meu, ou o passante do cinto de um cantil arrebentar e eu precisar consertar. O Mac, aquele amigo americano meu, acho que na primeira vez que a gente acampou juntos, 6 dias de Mata Atlântica, ele teve um problema com a calça dele, que rasgou toda no fundilho, ele teve que tirar um bolso interno da calça e reparar lá. Então ele também tinha esse equipamento lá com ele conseguiu costurar a calça dele e, enfim, se manter lá
devidamente protegido com as roupas do mato, porque ele tinha a habilidade para fazer a costura e o equipamento certo com ele, que no caso aí é só uma agulha e linha. E a importância dessa habilidade, desse tipo de equipamento para o ser humano é tão grande que o registro arqueológico em determinados lugares do mundo mostra uma quantidade absurda, tipo 800 a 900 agulhas feitas de osso, feitas aí de materiais naturais, né? Mostrando como que esse tipo de equipamento e habilidade eram importantes para as populações pré-históricas para poderem transformar as peles dos animais que eles abatiam em roupas eficientes para poder protegê-los aí do clima e das agruras do inverno europeu ou da América do Norte, em qualquer local onde o inverno era muito mais pesado, e você ter roupas eficientes que fossem boas o bastante para manter o calor interno do corpo lá dentro, tudo bem agasalhado, seriam fundamentais. Então, como eu já falei para vocês, em alguns sites arqueológicos, muitas agulhas foram encontradas feitas com esses materiais antigos, né? As linhas variavam, poderiam ser usadas desde fibras vegetais, como tendões também de animais. Tudo isso aí o registro arqueológico mostra através de pedaços, de restos, de roupas que foram preservadas aí ao longo da história. A gente, só para citar um pequeno exemplo, nós temos o Otzi, a múmia do Homem de Gelo, né, que foi encontrada nos anos 90, e uma múmia de 5.300 anos atrás. Ele tinha equipamento de costura com ele, ele tinha um equipamento, as roupas dele, pelo tipo de costura, mostrava que tinha sido feito por alguém que tinha uma expertise, uma habilidade em produzir esse tipo de equipamento. Ao passo que no chapéu dele ou em algumas partes da roupa, você tinha uma costura mais tosca, mais mal feita, mostrando que ele possivelmente tinha reparado aquele equipamento, aquela roupa ali, naquele local onde havia rasgado, e utilizado para isso, como eu já falei, as agulhas ou de madeira ou de osso, que se eu não me engano era o caso dele lá, e linhas que eram feitas de fibra vegetal e tendões de animais. Então, na pré-história, por exemplo, essa era uma habilidade fundamental para as pessoas terem, possuírem, na medida que elas dependiam muito mais ainda das roupas que elas vestiam para protegê-las do meio ambiente. Em alguns diários de exploradores da América do Norte, os pioneiros lá que colonizaram o território americano, a gente consegue perceber pela lista de itens que eles levavam, que eles pediam às vezes aqueles feixes, aqueles stacks, né, de agulhas, mostrando como que isso era um equipamento importante para eles ali, para os pioneiros, para eles terem. Eu já falei isso em outros vídeos, inclusive no vídeo em que eu mostro meus kits de costura. Eu citei esse caso, por exemplo, que imagina só, o pessoal está morando lá no Caixa-Prego, do outro lado do continente, não tem supermercado, não tem loja, não tem nada. As pessoas dependiam literalmente do que elas haviam trazido consigo para aquele local e do conhecimento que elas tinham. Então, era necessário que elas mesmas ou fizessem ou consertassem as suas roupas, né? Que, como eu já falei, e vocês já deduziram, não tinha nenhuma loja por perto onde você poderia comprar mais roupas, ou uma costureira lá disponível que você poderia levar as suas próprias roupas lá para serem consertadas. Então, as pessoas mesmas tinham que dar conta desse tipo de trabalho, desse tipo de habilidade. Então, isso tudo é só para mostrar para vocês como que é a importância de saber costurar. Eu não estou falando de fazer alta moda, alta costura, nem super alfaiataria, não. Estou falando de coisas básicas, saber passar uma agulha, uma linha por uma agulha, os pontos básicos ali que você precisa dar para poder consertar o equipamento, como que tudo isso é importante. E agora eu quero perguntar para vocês uma coisa. Quantas pessoas aqui nesses canais de bushcraft, de sobrevivência, ou mesmo de sobrevivencialismo, vocês já viram tratando disso dessa forma? Ou pelo menos como eu faço, mostrando tanto de coisa, mostrando esse tipo de equipamento? Então, por conta de eu ter trabalhado tanto tempo mostrando esse tipo de habilidade que eu considero fundamental, eu entendi através da live lá, como já havia mencionado, com o Sargento Assombroso, que seria interessante eu fazer um pequeno tutorial aqui mostrando os pontos básicos para vocês. Mostrando, até porque em alguns dos meus vídeos eu incentivo as pessoas a fazerem suas próprias roupas, né? Mas eu nunca falei nada sobre como que eu costuro, como que é feita essa costura básica. E é tão simples que eu não sei por que eu não tinha tido essa ideia antes. Então, mais uma vez, agradeço ao Sargento Marco Antônio Assombroso por ter mencionado esse assunto lá, o que acabou despertando em mim a vontade de fazer esse vídeo aqui, e é isso que vocês vão ver agora.
Então, vou lá, começando o seguinte. Tem aqui uma agulha, essa não é uma agulha de couro, tá? É uma agulha comum, a agulha para couro ela vai ter esse olho dela aqui bem mais largo. E eu vou usar aqui o cordão encerado, que é o tipo de fio, né? O tipo de cordinha aí, o tipo de linha, que geralmente eu vou usar para fazer todas as minhas costuras. Então o que a gente vai fazer é passar uma ponta por dentro do olho, só que o seguinte, na outra ponta, o que eu sempre faço é dar 1 ou 2 nós, mais ou menos assim, ó. Para quê? Para servir de ancoragem, para na hora que eu puxar isso aí, ele não sair pelo buraco da agulha e eu perder a linha, né? Porque se eu passar por aqui e atravessar, quando chegar lá do outro lado ele sai, aí eu tenho que passar tudo de novo. Então aqui com calma, com atenção, a gente vai passar. Aí, ó. A vantagem da gente usar uma linha de couro é porque esse olho aqui por onde passa é bem maior, então fica bem mais fácil. A título de demonstração, eu vou unir esses 2 bolsos de calça jeans aqui para criar uma pequena bolsa, tá? Só mesmo para servir de ilustração para vocês de como que eu posso fazer essa costura. Esse primeiro ponto que eu vou mostrar para vocês é o ponto mais simples de todos, é o ponto que meu pai me ensinou para costurar as meias lá que eu mencionei anteriormente. E é o ponto básico para a gente fazer os outros pontos que vão vir depois. Todos eles vão começar a partir desse ponto aqui. Então prestem atenção como que é. Na verdade é o seguinte, eu vou entrar com a agulha por aqui, ela vai sair aqui desse lado, e eu vou sempre fazendo esse movimento aqui com a agulha, ó. Tá? É como se fosse assim, ó, movimento em espiral, dessa forma. Por isso que a gente tem que dar um nó para ele poder travar aqui, ó. Tá vendo? Então saiu aqui e agora ele vai entrar por aqui. Pronto. Já costurei um lado, vocês estão vendo aí como ficou. E esse aqui é o primeiro ponto, gente. É o ponto mais básico, tá bom? Se eu fosse terminar a costura aqui, o que eu faria seria passar ele aqui embaixo mais uma vez, dessa forma. E depois aqui, ó, antes de terminar, eu deixo um pedaço da linha aqui, igual vocês estão vendo. E eu passo a agulha aqui por dentro, ó, para poder arrematar, ok? Dessa forma. Aí eu viria aqui com a tesoura e cortaria.